Ok, vamos lá então. A ideia é simples hoje de manhã. Duas coisinhas para nós fazer. Uma delas é a gente dar uma olhada no, no que vocês produziram ontem à noite, né, da síntese. Espero que tenha sido bem proveitoso poder pensar uma síntese inicial do projeto para manter focado. Eu brincava lá na outra turma que isso que vocês acabaram de fazer da palavra, frase e parágrafo, depois no final da aula eu vou orientar vocês também com a outra atividade. Vocês imprimem numa folha ou faz à mão numa folha bem bonito e bota na porta da geladeira, no espelho do banheiro, que é onde você vai pelo menos 3 vezes por dia, nesses dois lugares, né? E aí você foca. Você toda hora você vê aquilo e você deixar isso no visual permite você não perder o foco. Você para de pensar em outras coisas. Quando você começa a pensar em outras coisas, você vai no banheiro e vê a folhinha. Você vai na cozinha e vê a folhinha. E assim você vai andando. E se você tem um local de trabalho que não seja no banheiro nem na cozinha, você pode também colocar mais uma cópia desse material na frente do teu computador. Isso faz vocês vão ver o poder incrível que isso tem de manter o foco e de você produzir com qualidade depois. Então, façam isso depois que vocês terminar a atividade de hoje à tarde, para que vocês possam realmente manter o foco. E aí o foco permite fazer aquilo que vocês tanto queriam pedir ontem de noite, que é o afunilamento, né? Você para de pensar em 3 temas e começa a pensar só em um e você aprofunda aquela temática, de modo que a tua consistência e a qualidade do teu trabalho vai ficar cada vez maior. Essa é a lógica desse movimento que a gente fez ontem e que nós vamos fazer no final do dia de hoje, tá? Mas para isso, vocês precisam conhecer o que é o projeto social e quais são suas partes. E é nisso que nós vamos trabalhar hoje, tá? Eu acredito que eu vou apresentar metade dele hoje de manhã, tendo visto que nós vamos trabalhar aqui 1h30, 2 horas no máximo. E depois eu encaminho, na parte da tarde, eu encaminho a segunda metade e a gente orienta o final dessa atividade que vocês começaram ontem. E vamos deixar também um tempinho no final, pelo menos para umas 3 ou 4 partilhas, para que a gente possa ver também como é que foi a produção da noite, né? Então vamos lá. Vocês já estão vendo a minha tela, né? Eu deixei para vocês mais um pouquinho a capa do nosso livro, para que vocês assim percebam, né, que a nossa produção ela vai se tornar algo muito bacana. Né? Imaginem que vocês estão dando uma contribuição para a inovação na educação do estado de Santa Catarina, né? E isso, assim, ó, é uma motivação extra para vocês produzir, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ó. Tem que ser uma motivação extra. Imaginem que você vai fazer um capítulo de um livro que muitas pessoas vão acessar, porque nós vamos distribuir ele gratuitamente nas redes. Então, pode chegar assim na maioria dos professores da educação básica de Santa Catarina. Vamos distribuir nas redes sociais, fazendo com que esse material chegue em inúmeras redes, né, a nível Brasil. Então, vamos dar uma caprichada. É isso que eu estou dizendo para vocês. Eu sei que vocês são caprichosos, eu sei que vocês são bons professores, professoras, mas nunca é demais a gente reforçar que nós temos que tomar bastante cuidado com essa produção, né? É o único material que vocês vão produzir no final da disciplina e do curso, então vamos fazer um material lindíssimo, assim, né? Tanto do ponto de vista da apresentação, quanto, né, da qualidade do conteúdo. E aí depois também vai ficar disponível um linkzinho lá na Amazon, no estante virtual, se alguém depois quiser ter o livro impresso, pode estar comprando o livro também para guardar em casa, né? Eu sempre gosto de ter pelo menos uma cópia da produção que a gente faz, né? Então, olhem bem para essa capinha, né? É um livro que vai estar junto com aquele outro que vocês estão produzindo com o professor Ivânio. Então, vai fazer com que a gente tenha pelo menos 2 produções bem consistentes naquilo que a gente vai estar produzindo aqui. Mas eu quero mostrar para vocês, não sei se vocês devem ter recebido no, no material de apoio, eu mandei agora pela manhã, para vocês não perderem o foco ontem à noite. Eu mandei para vocês esse material aqui, ó. Na verdade, eu mandei vários materiais. Eu mandei um artigo que eu vou trabalhar um pouquinho de tarde com vocês, né? Daquele tripé de o que é imaginar um projeto inovador. Mandei vários guias de elaboração de projetos sociais, que foram os guias e são guias, são como é que tem os outros nomes ali? Tem os roteiros,
Eu usei esses todos que eu mandei para vocês para formatar o nosso, tá? Então, o nosso guia de projeto inovador, o nosso roteiro de projeto inovador, que eu também postei lá em Word, que é para vocês começar o trabalho nele mesmo, né? E vocês vão ver que tem várias marcações, que conforme eu fui marcando na outra aula, eu já deixei as marcações para vocês ir vendo o que, que é e tudo mais. Vou falar de cada uma das partes hoje. Mas, assim, tudo que está lá é material complementar, tá? Você não precisa ler todos aqueles materiais. Mas, de repente, você está elaborando uma das partes e você ficou na dúvida. Então, você volta aqui para o Guia de Elaboração de Projetos Sociais. Esse aqui eu considero um dos melhores, tá? É um livro de 2003, eu entreguei para vocês aí na íntegra. Esse livrinho, tem alguém pedindo para entrar aqui. Esse livro, ele realmente, assim, ó, ele permite você tirar todas as dúvidas do que é um projeto social, tá? Vocês vão ver que esse material aqui permite, assim, que você realmente não tenha na hora do processo de elaboração, nenhuma dúvida relativa a uma parte do projeto. Ah, mas eu não entendi o que é o cronograma. Vem aqui que tem um tópico específico sobre o cronograma. Ah, mas fiquei na dúvida de como é que eu faço para elaborar a tabela financeira. Vem aqui e olha. Não significa que você tem que elaborar uma tabela financeira detalhadíssima. Eu vou mostrar para vocês aqui. Nem uma tabela muito simplista, nem uma tabela também elaborada. Porque como nós vamos fazer uma simulação, né, nossos projetos não serão executados agora, eles só serão elaborados, nós temos que ter em mente, na hora da elaboração, e projeto social tem muito essa perspectiva, de que a gente vai estar elaborando o projeto, escrevendo ele, como se fosse pedir para um agente financiador financiar os custos do nosso projeto. Coloque isso em mente, tá? Se você elaborar o projeto como se estivesse pedindo dinheiro para fazer o projeto, sem precisar devolver, só para você gastar e você executar o teu projeto, não importa se ele custa 1.000 ou se ele custa 100 mil, isso faz com que a gente aumente a rigorosidade na hora da produção. A gente vai fazer cada um dos itens como se o leitor tivesse com o dinheiro que eu preciso no bolso e ele quer financiar um projeto, só que ele só tem dinheiro para financiar um e tem 10 pedindo. Por que o meu projeto seria escolhido e não os outros 9? É para isso que serve esse guia, tá? E o Stefano e a Miller e a Carvalho produziram um material assim lindíssimo, né? Esse material tem impresso também na biblioteca da Chapecó, eu sei que tem impresso, mas é o mesmo que está aqui, tá? É da Fundação Luterana, lá de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, mas é um material usado amplamente no Brasil inteiro para elaborar projetos. Veja, ele tem uma justificativa de por que projetos sociais, o que são os projetos sociais e os itens de um projeto. Para isso aqui é fundamental, tá? Você lê essa parte inicial mais introdutória para você. Eu não vou aqui trabalhar todos esses itens, vou trabalhar um ou dois só para dar uma introdução, né? Para não ir direto na estrutura, para você não imaginar o que, ficar meio perdido no que é. E depois nós vamos para os itens, né? Que são as partes que constituem o projeto. Veja, é da página 42 até a 87, 88. Então, são 40 páginas, 45 páginas, falando de quais são as partes do projeto e como que a gente escreve ele e elabora. Então, é um item bem detalhado, né? Aqui tem uma breve apresentação do Domingos Armani, que é um cara, assim, fantástico, se você quer se aprofundar na elaboração de projetos, porque muita gente pode elaborar aqui, ou já elaborou outros projetos sociais, e quer aprofundar. O Domingos Armani é um cara que tem um outro livrinho que se chama Como Elaborar Projetos Sociais. Tá chegando gente, por isso que eu troco aqui, tá? Tem que dar ok. Ele tem um livro muito bom que se chama Como Elaborar Projetos Sociais. Infelizmente não tem em PDF e eu acho que já está esgotado, é de 2001, se não me engano. Mas é um livro excelente. O Domingos Armani, ele foi por muitos anos e ainda é hoje consultor a nível de projetos e especialmente fazendo verificação em loco se o projeto financiado pelas grandes agências financiadoras foi executado tal qual foi desenhado. Então, ele tem muita experiência em projetos sociais. Muito bom. Ele é de Porto Alegre também, é um cara bem bacana, acessível. Se você seguir ele no Facebook e mandar mensagem, ele responde. Um cara bem acessível, né?
Aqui tem duas ideias para nós começar, que são muito importantes, inclusive no livro já estão grifadas, tá? E eu reli há 20 dias atrás esse material para elaborar a aula lá de São Lourenço e da de vocês, e eu me chamou muita atenção. Veja, eu marquei aqui. Os projetos são pontes entre o desejo e a realidade. Vejam bem, colegas. Para você executar um projeto, você tem que ter em mente ou visualizar um problema. Por que a gente elabora projetos? Para resolver problemas, tá? Então, a solução do problema é o meu desejo. É isso que o livro está mostrando aqui. A solução do problema é o meu desejo. Eu quero resolver um problema no momento que eu elaboro um projeto. Então, o meu projeto é uma ponte entre o que eu desejo e a realidade. Eu tenho uma realidade de hoje, que é o problema que eu preciso resolver, e o desejo, que é a solução dele. Então, o hoje e o amanhã, vamos dizer assim, o desejo e a realidade, quem faz isso, quem faz com que isso aconteça, é o projeto. Ou seja, o projeto social é a solução ou a suposta solução de um problema. Então, se você não tem um problema, você não precisa de projeto. Se você tem projeto, é porque provavelmente você tem um problema. Olha só, isso vai clareando o que vocês vão fazer. Quando você diz assim, eu quero fazer um projeto na educação infantil. Vou dar um exemplo só, tá? Eu quero fazer um projeto na educação infantil. Eu disse, tudo bem, não tem tema proibido. A pergunta é, qual que é teu problema na educação infantil? E o projeto é a ação inovadora que vai resolver esse problema, e não uma ação tradicional. Ele precisa fazer uma ruptura com o tradicional. Vamos ver o detalhe no texto. O projeto inovador precisa fazer uma ruptura com o tradicional. Como que o projeto inovador vai resolver esse problema da educação infantil de forma diferente? E não como todo mundo resolve, ou como todo mundo atua na educação infantil, mas não resolve o problema, tá? Por outro lado, e isso alivia um peso nas nossas costas na hora de elaborar, o projeto ele não é uma ilha. O que que significa isso? O projeto ele não resolve o problema sozinho. O projeto é uma ação organizada, articulada, bem feita, estruturada para resolver um problema, mas não sozinho, tá? O que que o Armani diz aqui, ó? Um projeto social ou uma ação social planejada, né? E é isso que ele é, uma ação social planejada, estruturada em objetivos, resultados e atividades. Então, todo projeto tem atividades. O que são atividades? São ações para alguém fazer dentro de um tempo e num lugar específico. Não existe projeto que seja assim, eu quero mudar a educação infantil. Eu te perguntaria, em quanto tempo? Em qual lugar? Quem vai ser o responsável? Quantas atividades você vai fazer para isso? Quantas pessoas vão participar de cada atividade? Que materiais pedagógicos você precisa para trabalhar? Quanto tempo vai durar cada oficina? São oficinas? São dinâmicas? São aulas? São encontros de formação? Você está entendendo? Vocês vão desenhar tudo isso agora. Eu vou mostrar depois onde que cabe cada uma dessas coisas que eu falei dentro do projeto, tá? Baseado em uma quantidade limitada de recursos e de tempo. Quanto vai custar cada atividade? Que material precisa comprar? Ou os cursistas vão trazer? É isso. Isso que é um projeto social. E aí, dessa forma, ele não é algo isolado. Ele acontece articulado com um conjunto de outras ações, dentro, no caso nosso, dentro da escola, né? Dentro do espaço escolar, do espaço educativo, onde ele vai acontecer. Tá? Então, vejam. Porque, deixa eu projetar aqui, acho que eu consigo, para vocês verem melhor. Aqui, melhorou, né? Por que projetos sociais? Olha só. Eles são uma ferramenta de ação, porque se você não organiza a atuação dentro de um projeto, a atuação das pessoas em vista da solução do problema, elas podem ser pulverizadas.
Cada um está jogando para um lado, cada um puxa a corda para o lado. E aí você não chega a lugar nenhum. Ou, por sorte, você resolve algumas coisas, mas não de forma consistente. Você faz uma boa ação na escola, por exemplo, mas é uma ação individual, não é articulada com os demais colegas. E aí você faz uma boa ação hoje e você não continua repetindo essa ação. Você faz boa hoje, daí o cotidiano te engole, semana que vem você já não faz mais, muito menos o ano que vem, e daqui 5 anos você olha para trás e vê que você fez uma coisa muito legal lá na escola, mas faz tanto tempo que você não faz mais. Preste atenção nisso. Tá? E aqui, no final, veja que está em amarelo, a ideia de mudança, né? Ninguém faz um projeto, no nosso caso ainda mais um projeto inovador, para que as coisas permaneçam como estão. Não faz sentido pensar assim. Não faz sentido imaginar que você vai fazer um projeto para as coisas continuarem como elas estão. A gente faz um projeto no sentido ou na perspectiva de mudança. É para isso que a gente projeta, para mudar. Na educação, há uma necessidade permanente de mudança. Porque nós não podemos, como professores, nos servir de um expediente profissional, de trabalho cotidiano, baseado em perspectivas ou atividades conservadoras que sempre existiram. A educação é extremamente dinâmica. Ela necessita desse dinamismo para se manter. Então, a gente precisa estar sempre mudando. A gente sempre diz, né, nos cursos de formação de professores, não é possível imaginar que um professor passa ano após ano realizando a mesma dinâmica na sala de aula, trabalhando o mesmo conteúdo, do mesmo jeito, sem se dar conta que o mundo mudou. Imagina que você é uma professora alfabetizadora. Imagina que você vai alfabetizar uma criança do mundo de hoje, do tempo de hoje, da mesma forma que você alfabetizou o pai dela há 20 anos atrás. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Por isso a importância de pensar projetos inovadores, porque eles permitem a gente avançar na perspectiva das transformações das práticas pedagógicas. Tá? Aqui tem alguns dados que depois vocês podem ler mais devagar, eu quero ir passando aqui, né? Vejam, gente, letra grande, bastante espaço, vocês vão conseguir ler esse Professor, material bem tranquilo. Oi. você estava usando o exemplo, né? Sim, pode falar. Mas desde assim, tipo, você vai alfabetizar uma criança com cartilhas que você usou lá, né? E que não é da realidade dele, ou sei lá, que a palavrinha é mar e a criança nunca viu o mar. Tipo, coisas longe da realidade dele, mas ainda, infelizmente, ainda temos esta realidade, né? Temos muito, Ana Oriana. Temos muitas vezes a gente acha que não, mas a gente tem muito, muito mesmo. A gente, seja na escola, seja na universidade, existem professores que reproduzem há 10, 15, 20 anos, levam para a sala de aula o mesmo texto para debate. E já se produziu 20 textos novos sobre aquele assunto, e ele acha que o texto dele lá de 98 ainda é o melhor para se discutir da temática que ele trabalha. Isso é lamentável, é lamentável. Né? Nós não estamos dizendo aqui que as práticas de antigamente eram ruins, elas eram boas para aquele tempo. Hoje existem outras práticas, né? E nós precisamos nos atualizar enquanto professores. Nós não podemos ter uma prática recorrente ano a ano, com as mudanças se tornando cada vez mais curtas no tempo, né? Se antigamente a forma da gente se comunicar mudava a cada 50 anos, hoje muda a cada 6 meses, né? Vejam, quando nós estávamos na escola, não existia internet. E nós não precisamos ser muito velho para falar isso, né? Quem tem 40, 35, 30 anos teve uma escolarização sem internet, que é provavelmente a maioria de nós aqui na sala, né? Ou professor, eu fiz a primeira graduação que é em História, que já faz um pouquinho mais de tempo que eu sou formada, e eu pegava emprestado os livros dos professores, eles me davam os livros de forma de empréstimo, porque eu não tinha acesso. E também não faz tanto tempo assim que eu sou formada. E também eu não tinha como xerocar. A minha condição não me permitia comprar os livros e nem fazer os xerox, né? Então eu pegava emprestado. E hoje você baixa um livro
Sim, hoje dificilmente não está na internet, né? Eu estou num É, grupo do WhatsApp, não, do Facebook. Entrem lá e procurem PDF das humanas. Gente, é inacreditável, inacreditável como tem livro em PDF da área das ciências humanas disponível. Claro, tem muito que é pirateado, né? Escaneado, mas tudo bem. Vamos imaginar que está lá. São 11 mil pessoas num grupo compartilhando todo dia, gente distribuindo PDF. Dificilmente você procurar alguma coisa que não tem lá. Da história, Nauriane, das ciências sociais, da filosofia. Esses que estão nas livrarias hoje estão todos lá. Ou seja, há uma forma de democratização do conhecimento. Né? Isso permite que a gente acelere o acesso ao conhecimento. Né? Ontem eu recebi no WhatsApp, eu vou compartilhar com vocês depois. Esqueci, ontem, podia ter feito ontem já. Eu recebi, acho que 8 ou 9 livros em PDF que fazia um tempo que eu estava procurando alguns, inclusive tinha comprado um ou dois desses. Ontem eu recebi todos eles na íntegra em PDF. Se eu fosse botar junto na Orianice, que você está falando da questão econômica, junto esses 9, 10 livros, daria mais ou menos uns R$ 600 em livro. No mínimo, no mínimo. Vou mandar para vocês, depois vocês vão ver. Claro, como eu disse, são PDFs que talvez não deveriam estar circulando, estão aí quebrando direitos autorais, enfim, tem uma questão de fundo aí que a gente poderia até discutir. Mas que eles estão disponíveis e estão na palma da nossa mão no WhatsApp, ou se a gente quiser entrar no grupo do PDF das Humanas, e talvez deva ter outros grupos que compartilhem PDF no Facebook, tá tudo lá, as informações. Daí uma pessoa pede, o outro manda o livro, né, sabe? Porque nem todo mundo para colocar todos os livros lá no grupo, mas todo mundo está pedindo, eu quero ler Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. Um cara vai lá e bota o PDF. O outro diz, você e bota uma fotinho. Alguém tem esse livro? Demora 1, 2 dias, alguém vai lá e coloca aquele livro lá. Imagine a democratização disso. Como eu disse, com todo o cuidado, né, para não quebrar direito autoral, que é um outro debate também, né, se é que é possível isso, hoje na era da tecnologia, mas a verdade é que está tudo mudando muito rápido. Hoje nós estamos lendo o livro em PDF na palma da mão, no celular, daqui 10 anos nós não sabemos como que vai ser o livro. Pode ser um outro jeito já. Não vai ser sempre assim, percebam isso. Não vai ser sempre do jeito que é com o nosso celular. O nosso celular mudou nos últimos, vamos botar aqui, 10 anos. Nós tínhamos aquele celularzinho pininho, preto, né, com os números grandes e uma telinha que aparecia o número. Olha o que é hoje o nosso aparelho de celular. Olha o que é hoje. Então vocês imaginam o que vai ser o aparelho de celular nosso daqui 10 anos. Nós não temos noção. Né? Nós não temos noção de como que vai ser a nossa comunicação. Se hoje está tão facilitada assim, imagina daqui 10 anos. Né? Já tem o óculos, né, que você nem precisa do aparelho celular, do Google, para você acessar a internet, para você conectar com as coisas, né? Vai ser muito mais prático. Nós já temos hoje um relógio, o smartwatch, que vocês comentaram ontem, que faz coisas que um computador dos anos 2000 não fazia, há 20 anos atrás. Então, a coisa está tão rápida que a gente não está conseguindo acompanhar, mas os nossos estudantes, alguns deles, transitam por essas tecnologias. Nós precisamos, pelo menos, saber como é que elas funcionam. Nós não podemos ser aquele professor que tem resistência às inovações, às redes sociais, à internet, e não significa que nós temos que ter tudo, mas nós precisamos saber o que é. Eu acho que essa é a nossa tarefa como professor, né? Professor, em 2008, eu acho, eu comprei, mas eu gastei uma fortuna, uma coleção lindíssima de DVDs, a Era dos Impérios, do Egito, não sei, era uma coisa assim, bom, é incrível aquela coleção, né? Hoje ela tá guardada, acho que até metade tá na escola de Fernando e metade tá guardada, porque eu não uso mais, é mais fácil baixar. Claro. Hoje está o que eu dizia no projeto da Ana ontem de educação financeira, né? Com certeza, dá para elaborar ali vídeos sobre educação financeira. Mas se der um clique aí na internet, vai achar 50 livros de educação financeira, né? Muito melhor do que a gente tem condição de elaborar, né? Pronto. E se você entrar no YouTube, vai ter aí vários cursos, né? Sequenciais, gratuitos sobre educação financeira, que ensina provavelmente muito do que a Ana está instigada a produzir, né? Agora, o que eu faço com isso? A questão para mim é essa questão de fundo. O que eu faço? Eu mostrei esses vídeos para os meus alunos?
Não. Então já esse é um ponto de partida. Vamos ter que fazer esses vídeos chegar nas crianças. Porque eles estão toda hora assistindo vídeos no YouTube. Né? Esses dias eu estava aqui em casa conversando com a família, assim, reunido, tomando chimarrão no final de semana. Não sei quem a gente falou da Globo, não sei o que, não sei o que. Meu filho de 10 anos olhou para mim e pensou, o que é a Globo? Olha que coisa marcante. Para mim foi marcante. E não porque é meu filho. Tem crianças que vão perguntar para vocês o que é a Globo. Eles não assistem televisão, eles assistem YouTube. Eles acessam um outro tipo de informação. E acessam e entendem o mundo, tem uma leitura de mundo talvez diferente da nossa, não significa que é melhor ou pior, diferente da nossa, e conseguem viver com tranquilidade nesse mundo. Imagine as crianças que vocês estão educando hoje, que têm 10, 12 anos, daqui 10 anos, quando elas vão estar no mercado de trabalho, elas vão estar começando a assumir cargos de funções sociais, elas vão estar aqui daqui 15 anos, com 25, 30 anos, sendo o vereador, o prefeito, o deputado. Eles vão ter acessado outro tipo de informação que não foi como a gente acessou. E eles provavelmente vão construir uma sociedade diferente da nossa. Percebem como a educação e a informação e o conhecimento têm um poder, sim, de transformar a nossa realidade? Porque essas crianças, quando se tornarem adultos, amanhã disse que o YouTube é novela. Essas crianças, quando se tornarem adultos, elas vão dizer como o mundo tem que ser. Assim como nós hoje dizemos como o mundo tem que ser. Eu estou aqui hoje dando uma aula de projeto social para vocês, a partir do que eu acho que é um projeto social, do que eu já li, do que eu já elaborei. Eu já elaborei muito projeto social. No tempo que eu trabalhei em ONG, no tempo que eu trabalhei na Pastoral da Juventude, no tempo que eu trabalhei com cooperativas, no tempo que eu trabalhei com sindicatos, eu elaborei, não sei, perdi as contas de quantos projetos eu já elaborei. Por isso que eu tenho condições de chegar aqui e dar uma aula para vocês sobre isso, mas é o jeito que eu faço. Daqui 10 anos, os projetos terão uma outra cara. Hoje já fala em design thinking para elaborar projeto, Canvas, e papapá. Quando eu aprendi a elaborar projeto social há 20 anos atrás, não era assim. Nós não falava de Canvas, nós não falava de design thinking. Nós falava de projeto popular, de transformação da sociedade, era uma outra perspectiva. Mas funciona, tá? E aí eu vou apresentar e vocês, como eu disse ontem, vocês vão podendo colocar na estrutura do projeto que eu vou apresentar a cara de vocês, na relação com a orientadora, na necessidade daquilo que vocês vão elaborar. Mas pode ir intervindo, tá, gente? Eu vou falando aqui, agora é uma introdução mais teórica, podemos ir trocando ideias aqui, tá? Bueno, aqui, ó, isso aqui é bem legal. Vejam só. E eu não quero me demorar muito, não, porque eu quero ir para o projeto para vocês olharem, tá? Olha isso aqui. Assim, bem grande para vocês poderem ver bem. Quais são os riscos da ação social sob a forma de projetos, tá? Uma delas é a fragmentação das ações, tá? Eu só faço o que está no projeto. Isso é fragmentação, né? Mas tem uma outra coisa. Não, não está no projeto, não vão fazer. Então, cuidado com isso, tá? Cuidado para que as ações que vocês vão pensar não sejam fragmentadas, desconectadas do todo no entorno onde você está executando. Excessiva dependência, ou seja, se não tem projeto, a gente não faz, né? Então, você fica dependente da execução de projetos e talvez essa excessiva dependência também passe pela necessário financiamento do projeto, né? Falta de legitimidade, ou seja, você elabora o projeto, você executa, mas as pessoas que estão no entorno onde você está trabalhando acham que isso não é importante, né? Tem que tomar cuidado, né, para integrar mais pessoas. Indefinição de responsabilidades e médios, ou seja, eu não organizo nas ações do projeto quem é o responsável e como é que eu premio para que quando as pessoas fazem exatamente o que é preciso fazer. Descontinuidade, isso é talvez o mais grave. Eu faço um baita projeto, eu executo ele esse ano, mas eu guardo na gaveta o resto. Ele não é replicável. É assim que a gente chama em projeto social, a replicabilidade. Será que aquilo que eu executei aqui tem condições de ser executado em Cordilheira, em São Lourenço, em Maravilha, em Joaçaba? Ou é um projeto tão específico que só serve para a minha escola aqui em Chapecó, né? Você também pode ter baixo controle das ações, né? Não ter alguém que coordena e que comanda as ações, controla se foi ou não executado, faz uma avaliação no meio do projeto, em ter acontecido 5 oficinas, aconteceu só 13 e ninguém se deu conta.
E aí ainda você olha assim e diz, bom, pelo menos a gente fez mais da metade, tá tudo bem. Não é assim que funciona, né? E dificuldade na interpretação de desdobramentos. Quer dizer, eu faço esse projeto específico e ele se desdobra em outras ações, em outros projetos. Isso é uma outra questão de fundo bem importante, tá? Então, não significa que ao elaborar um projeto, eu resolvo todos os problemas do lugar onde eu estou trabalhando, tá? Bem pelo contrário, ele é uma forma articulada de resolver alguns, tá? E aqui um perfil do gestor. Todo projeto tem que ter alguém responsável pela coordenação dele, tá? Não é possível você imaginar um projeto que não tem coordenador ou coordenadora, né? E aí, demanda algum tipo de qualidade para a execução. Os agentes financiadores de projetos sociais, sejam organizações como, vou dar um exemplo de quem financia, né? Às vezes são organizações do Estado, né? Projetos de pesquisa, por exemplo, são financiados pela FAPESC, pelo CNPq. Projetos sociais são muito elaborados, muito financiados, por exemplo, talvez um dos mais conhecidos, né? O Criança Esperança, né? Para que junta tudo aquele dinheiro? Para financiar projetos sociais. É para isso que eles juntam dinheiro, né? Você elabora um projeto, manda para a Unicef olha o teu projeto e diz, você quer 500 mil por ano? Sim, mas eu atendo 500 crianças, então cada uma 1.000 pila por ano. É isso. É assim que funciona. Agora você tem que elaborar um projeto de tal forma que a Unesco olhe para ele e diga, realmente, esse projeto faz sentido a gente executar, financiar. Boticário, eu tenho uma lista, eu vou achar uma lista aqui de agentes financiadores de projeto, para você ter depois, se um dia você quiser elaborar um para pedir dinheiro, tá? E é bem importante saber, essas agências financiadoras olham muito para o coordenador do projeto. Será que ele tem condições de execução? Ele tem capacidade de ser o coordenador? Isso é bastante determinante na maneira como você vai ser aprovado ou não, tá? E aqui tem algumas características, né? Veja as capacidades necessárias de um gestor, né? Compreensão do contexto político, institucional em que se dá a ação. Então, tem que ser uma pessoa que tenha noção mínima, né? Do que é o contexto onde vai ser executado. Comunicação e negociação. Isso aqui é muito importante, né? Você não pode ter um coordenador, uma coordenadora grosseira, né, que não sabe se comunicar, que não sabe negociar prazo, negociar com as pessoas, conversar, né? Capacidade de definir, delegar, cobrar responsabilidades. Lembrem, cada atividade do projeto precisa ser executado dentro do prazo respectivo e por alguém específico, né? Então, a coordenação do projeto precisa cuidar disso, né? Coordenar o processo global da ação, né? Enxergar o todo e não só algumas ações que estão delegadas para ela. Capacidade de avaliação, né? Permanente, não só chegar no final do projeto para avaliar, mas avaliar de forma permanente, né? E aí, se no meio do caminho você avaliou que algumas coisas não estão dando certo, você muda. Imaginem vocês, alguém executando um projeto social de atenção a crianças de rua. Alguém pediu para entrar só um minutinho aqui. Você trabalhando num projeto social que atende crianças de rua. Aí vem a pandemia. Você necessariamente vai precisar reorganizar as suas ações. E aí um processo de avaliação vai ser fundamental para você, com agilidade, mudar e corrigir. Ou não vai dar mais para atender, como é que a gente vai fazer? Vai parar o projeto? Vai entrar em contato com o agente financiador, explicar a situação, para que ele compreenda quando que você vai fazer, porque o projeto era para 2 anos, agora a gente vai precisar 3, porque ficou um ano parado. Ou, se não era criança de rua, você atendia crianças de um bairro específico. Você vai distribuir os equipamentos de segurança, vai mostrar que você tem, para fazer as atividades, um espaço amplo, arejado, e vai distribuir máscara para as pessoas que vão participar. Tudo isso faz parte dessa capacidade de avaliar, de mudar, de corrigir o processo no momento em que ele está acontecendo, tá? É como a gente brinca, né? Trocar o pneu com o caminhão andando, né? Motivar as pessoas, tem que ter essa capacidade, né? Porque
No início do projeto, gente, todo mundo começa animado, tá? É isso, é que nem quando a gente faz graduação, quando a gente faz pós-graduação, quando a gente... Tudo na vida. No começo a gente tá a mil, mas depois a gente vai decaindo. É normal, é do próprio do humano, próprio do ser humano. Não se preocupe, não é só com você que isso acontece, tá? A gente vai decaindo. Qual é que é o papel do coordenador? Puxar para cima de novo, motivar as pessoas, né? Administrar os conflitos, né? Numa equipe de 10, 15 pessoas sempre dá problema, né? Sempre vai ter conflito, sempre vai ter gente mal-humorada, sempre vai ter gente alegre. Como é que a gente faz? A gente concilia essas coisas, né? Fazendo com que, mesmo nas diferenças, as pessoas trabalhem de forma harmoniosa, né? E trabalhem em equipe, tá? E por fim, promover e dar visibilidade ao projeto e aos seus resultados. Gente, não dá para fazer um projeto escondido debaixo da mesa. O projeto tem que ser visível. Pensa comigo, tu acha que as agentes financiadoras, especialmente essas fundações que financiam projetos sociais e que são de empresas como Fundação Itaú, Fundação Bradesco, Fundação Boticário, Fundação Banco do Brasil, tu acha que esse pessoal financia projetos para não ter visibilidade? Na verdade, essas agências financiadoras são duas coisas. Uma é para diminuir o pagamento de imposto de renda, então eles criam a sua própria agência, que vira uma OCIP, que é uma organização da sociedade civil de interesse público, e eles podem destinar 2% do imposto de renda do faturamento deles para qualquer ONG, que seja o CIP. No caso, eles distribuem para deles mesmos, tá? Então é uma das maneiras, um dos motivos para que eles fazem isso, tá? Não é porque eles são bonzinhos, que eles querem ter uma fundação e querem ajudar a sociedade a mudar. Não, é para pegar o dinheiro e dar para o governo e dar para eles mesmos. Aí eles botam lá a esposa ou o esposo da dona ou do dono da empresa e ela cuida disso com salário milionário. De modo geral é assim, dá uma olhada para você ver, né? Claro, fazem ações importantes, não estou discutindo aqui, fazem, né? Financiam projetos relevantes, financiam, mas esse é um dos motivos. O segundo é porque eles querem visibilidade. A Fundação Bradesco não vai financiar um projeto e no final do projeto tem 100 fotos no site da internet da ONG e nenhuma das fotos tem um banner do Bradesco. Você entendeu a lógica? Então, para você dar visibilidade, você tem que dar visibilidade para as ações do projeto e também para o agente financiador. Imaginem vocês que todos esses projetos que nós vamos elaborar de inovação fossem elaborados lá no começo da pós. E durante 1 ano e meio vocês tinham para executá-lo. É óbvio que o governo do estado ia pedir para que nesses encontros tivessem um banner ou uma marcação na foto que o projeto foi financiado pelo governo do estado. Não tenha dúvida disso, tá? Porque o governo do estado também é um agente financiador, no caso aqui da pós-graduação, e ele quer ter retorno sim. Nós precisaríamos dizer, olha, nós precisamos colocar na versão final do nosso projeto que o material elaborado e o projeto executado teve financiamento pelo Fundes, com certeza absoluta. Como o caso aqui é diferente, não vai ser preciso, mas nós vamos colocar isso na contracapa do livro, na apresentação do livro e assim por diante. Tá? Então, essas são as características de um gestor de projeto. Se você quer ser gestor de projeto, inclusive tem curso sobre isso, né? Como fazer a gestão de projetos sociais, né? Capacitando as pessoas, né? E aqui por quê, né? Deixa eu passar para frente aqui. A articulação. Aqui, ó. Isso aqui que é legal. Deixa eu aumentar para ficar mais visível. Isso, assim, ó. Construindo o projeto. Agora vamos para o que realmente importa, né? Por que a gente constrói um projeto social? Olha só o que diz no bloco branco. A elaboração de um projeto pressupõe identificar, compreender e agir numa realidade constituída por redes de relações numa conjuntura dinâmica de forças sociais. O que isso significa? Depois vocês podem olhar isso com cuidado, está lá no livro.
Significa que ao elaborar um projeto, você precisa identificar um problema, eu já dizia antes para vocês, identificar, compreender esse problema e agir dentro de uma realidade específica para transformar esse problema, para resolver esse problema. Agora, não é algo natural, tá? Não é algo linear. Ah, você pensa o projeto, você começa a executar e você termina ele. Desde o processo de elaboração, você já vai ter se inserido num conjunto de redes de relações, né, que são dinâmicas de forças sociais. O que significa isso? Vai ter gente a favor e vai ter gente contra o teu projeto. Vai ter gente te apoiando e vai ter gente tentando dificultar a execução do projeto. Talvez na nossa escola, hoje, da maneira como vocês vão fazer, um pouco menos, ou seja um pouco menor essa tensão. Seja um pouco menor. Mas se fosse um projeto mais amplo, para mudar algo mais radical dentro da tua escola, você com certeza encontraria um conjunto de dificuldades e pessoas que não estariam afim da mudança e nem não iam querer fazer parte das ações do projeto. Tá? Então, o que isso implica, segundo o nosso material aqui? A identificação de necessidades, potencialidades e atores. Atores aqui entendido como sujeitos que vão participar ou que estão envolvidos naquela realidade que nós queremos mudar. Então, quais são as necessidades da educação catarinense? Já que os nossos projetos de inovação são projetos inovadores em Santa Catarina. Qual que é a necessidade e as potencialidades e os atores envolvidos na tua escola onde você vai executar? Ou no local onde você vai executar esse projeto inovador? Né? Como é que você articula esses atores? Essa é uma outra implicação importante. Como que você faz com que os atores envolvidos se envolvam no projeto que você está pensando? Né? Isso é uma outra coisa que tem que pensar bem, tá? Vai ter uma parte do projeto, vocês vão ver em seguida, você vai ter uma parte do projeto que vocês vão ter que colocar a equipe, as pessoas envolvidas, os parceiros do projeto. Portanto, você tem uma ONG no lado da escola, como é que você envolve ela? Se na tua cidade tem uma organização, uma associação que trabalha a partir do tema que você está elaborando, como é que você envolve ela? Isso é a articulação dos atores. Tá? Aqui o pessoal usa esse conceito de atores, já abro para quem quer falar, esse conceito de atores na lógica de sujeitos sociais. Tá? É uma teoria especialmente usada pelo Betinho, que ele escreveu um livrinho pequenininho no início dos anos 80, que se chama Análise de Conjuntura. Como fazer análise de conjuntura, ele usa o conceito de atores. Tá? E, por fim, o item da viabilidade, né, gente? Não dá para ficar pensando que nós vamos elaborar mega projetos que custam 300 mil reais para executar e dizer assim, olha, como era só uma simulação, está aqui o meu projeto. Não, eu quero que vocês analisem aqui, com os orientadores e orientadoras de vocês, projetos viáveis, que realmente a gente possa olhar para eles e colocá-los em prática posterior após. Professor. Sim. Duas perguntas. Uma, eu posso estar pedindo para empresas privadas? Sim, tanto recurso quanto participação como parceiro, não tem problema. Tá, e prefeitura? Também. Também? Tá. Não é só para mim ir pensando já. Sim, boa pergunta. No sentido assim, ó, os parceiros do projeto podem ser entidades públicas, privadas, pessoas físicas. Vamos imaginar o seguinte, Adriano, você vai fazer lá um projeto com as benzedeiras. Vamos usar um exemplo que tu citou ontem, né? De repente o padre da cidade olha assim, poxa, que legal. Você precisa R$1.000 fazer isso? Tá aqui, ó. R$1.000, a paróquia te dá. Porque nós acreditamos que isso é importante registrar. Pronto. Por que você vai dizer que não? É pecado pegar dinheiro do padre? Não é. O pastor quer investir também. Tudo bem. Não há restrição. Claro, o que você não pode, e isso é um risco, especialmente muito mais em pesquisa que em projetos sociais. Um risco é o seguinte, eu estou pesquisando a vacina do Covid, supostamente eu encontrei a solução do problema, aí uma entidade privada, que é uma farmacêutica, diz assim, Ivo, tá aqui o dinheiro, pesquisa. Nossa, que gentileza. Não,
mas eu quero a patente depois para mim. Esse é o problema, e aí tem questões éticas envolvidas. Mas quando a gente fala de financiamento de projeto social, e eu participo de um grupo de educação ambiental a nível Brasil, Nariane, e esses dias surgiu exatamente esse debate. Um pessoal fez um projeto muito bonito, acho que foi em Mato Grosso, com patrocínio de uma empresa privada, se não me engano, foi a Nestlé. Olha só, pegaram o dinheiro da Nestlé para fazer um projeto de educação ambiental. Foi uma era no grupo, né? O pessoal já começou a criticar, porque a Nestlé tem trabalho, tem já provas disso, né? De trabalho escravo, de pagamento de baixo salário, tem um monte de coisa, exploração do meio ambiente e tudo mais, né? Contaminação. Eles dizem, como é que pode pegar um dinheiro de uma empresa que faz tão mal para o meio ambiente e fazer projetos ambientais? Aí o cara respondeu, olha, nós ficamos na dúvida também, né? Pensamos sobre isso, mas ou a gente pegava o dinheiro que eles tinham, e não era pouco, né? E executava o projeto, ou não executava o projeto. Esse é o dilema, né? E aí a pessoa vai fazer a escolha, a partir de se você é mais rigoroso ou menos nos teus princípios, naquilo que você projeta na vida, né? Mas assim, pegar 100 mil e não pegar 100 mil faz diferença? Nossa, para quem vive de recursos captados por aí, faz muita diferença, né? Se você tem uma equipe para manter, se você tem educadores para pagar, se você tem pessoas para atingir, você não vai pegar da Nestlé e não vai executar? Não faz muito sentido também a existência da organização. Mas, claro, tem gente que tem algumas restrições nesse sentido, né? Olha, empresa XYZ eu nem me relaciono porque eu acho que não vale a pena. E teve um problema na época, não sei se vocês viram a reportagem, apareceu até no Globo Esporte, na época das Olimpíadas no Brasil, que o bonequinho, que era o personagem das Olimpíadas, como é que chama o mascote, era o Tatu Bola. E o Tatu Bola, ele vive no Cerrado. Então tem uma grande ONG que trabalha lá no Cerrado, que eu não lembro o nome agora, e eles pediram dinheiro, né, para desenvolver projetos para preservação do Tatu Bola, que estava em extinção, blá, blá, blá. Então, assim, e aí a ONG pediu, acho que R$1 milhão. E R$1 milhão no orçamento todo das Olimpíadas era centavos. Equivalia a centavos, do ponto de vista da grandiosidade do orçamento do evento, né? E o pessoal das Olimpíadas disse, não, nós vamos te dar 300 mil. E o cara dizendo assim na TV, não, nós não admitimos isso, nós achamos que era muito pouco, blá, 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 e não pegaram o dinheiro. Então, assim, a pergunta é, pego 300 mil e toco o meu projeto e tenho visibilidade, pelo menos por um tempo na televisão, quando aparece o Tatu Bola nas Olimpíadas, ou não pego e não faço esse trabalho? No caso deles, eu me lembro bem, optaram por não pegar. É uma opção que se faz, né, de outros meios, né, como digo, vai muito da coordenação do projeto, das pessoas envolvidas e assim por diante. Mas a resposta é sim, você pode captar recurso em qualquer lugar, tá? Gente, você não tem noção de quanto dinheiro são investidos em projetos sociais por ano. É muito. Tem agências internacionais que financiam. Eu trabalhei numa ONG em Passo Fundo, no tempo que eu estava na graduação. Nós tínhamos recurso da Europa, mas recurso alto, recurso grande, assim, depósitos de R$1 milhão na conta da organização para 5 anos, 4 anos. Isso mantinha uma equipe de 10, 12 pessoas trabalhando, né? Entidades filantrópicas europeias financiam muito projetos na América Latina e na África, porque eles entendem que eles são o primeiro mundo e eles precisam ajudar o terceiro mundo a crescer e se desenvolver. Então, formação de lideranças, organização de associações. No caso da ONG que eu trabalhava, era muito focado em formar conselheiros de saúde para garantir saúde básica para as pessoas, e eles financiavam projetos gigantescos, de 1, 2, 3 milhões, 4, 5, 10 anos de duração, e isso dava uma certa perenidade para a ONG, né? Porque a ONG depende de recurso externo. Então era muito interessante. Só que assim, projetos elaborados de 120, 130 páginas, né? Demonstrando ações dos últimos anos, de como que era eficiente. Tudo isso pesa muito na hora de captar recursos nesse nível, né? Sim, professor, vamos lá. Só para avisar que aqui em Xanxerê está caindo cada 5 minutos a luz e a internet vai. Tem vários colegas nossos avisando aqui no grupo que quando começa a assistir a aula cai de novo. Até voltar toda a internet de volta. Por isso que o nosso WhatsApp está bombando aqui, ó. Sim, prof, tá bem difícil. Desculpa, estamos bem perdidos. A gente entra, cai a luz, cai a internet. Tá bem difícil hoje de acompanhar a aula.
Que pena, mas eu tô gravando tudo, tá, gente? Tá tudo bem, daí depois, né? Mas assim, A vamos gente lá. assiste, obrigada. Isso. Na dúvida, vocês assistem depois e vão voltando, né? Aquele velho ditado, caiu, levanta, né? Vai de novo e volta e a gente vai tocando. A gente vai dando conta disso. E ficou muito tempo sem, depois pega o vídeo e assiste esse tópico específico. Eu quero encerrar essa parte mais teórica agora com vocês, para a gente fazer uma pausa ali por 9h15, 9h30, e depois a gente volta direto para as partes do projeto. E afim, então aqui. Esse é o último que eu vou mostrar para vocês. Porque assim, vocês têm o livro depois na íntegra, né? Então isso é uma outra coisa aí que o pessoal que está caindo e voltando, vocês têm o livro depois na íntegra, permite que vocês possam também ler isso que eu estou dizendo agora. Eu só estou aqui comentando, porque assim, eu julgo também, e temos que tomar cuidado, esse é um dado importante, tá? A gente tem que tomar cuidado para não ser tarefeiro. O que é o tarefeiro? Não é que é ruim ser tarefeiro, depende de como que é. Mas assim, então, professor, vamos elaborar o projeto, vamos lá, mostra aí o projeto já de uma vez. Eu posso mostrar o projeto. Depois vocês começam a me perguntar, mas o que é uma necessidade? O que é um ator social? Vocês vão olhar lá a estrutura do projeto e vão dizer, mas não entendi qual é que é a coisa, esse negócio do problema. Claro, porque você não teve a teoria. Teoria e prática estão juntos, elas não estão separadas. Eu estou agora aqui elaborando teoricamente com vocês, para depois vocês poderem, na prática, trabalhar. Você me entende isso? Isso que é bem importante, porque senão a gente acha que tem que pegar e fazer, né? É por causa disso que muita coisa é errada. Porque a gente pega e vai fazer sem planejamento. A gente acha que tem uma grande ideia de como fazer, e a gente é muito bom de iniciativa, mas é ruim de acabativa. Esse que é o problema. A gente inicia muito bem as coisas, empolgado, elabora, vai, faz uma ação. Na segunda semana, ninguém mais está animado como estava na primeira. Lembra da qualidade do coordenador? Aí ninguém mais estava animado que na primeira semana, e tu olha assim, pô, o que será que aconteceu? Aí você não se deu conta, porque você não teve o teórico, de que você, como coordenador, como coordenadora, cabe a você manter a animação do grupo. E aí, então, a gente se perde. Por isso que eu gosto de trabalhar essa parte inicial com vocês, tá? E depois desse, eu já vou mostrar a estrutura daqui do livro, que depois desdobrou na estrutura que nós temos, tá? Então, veja, identificação de necessidades, potencialidades e atores. Se a gente consegue responder essas perguntas que estão aqui, a gente já consegue avançar bastante rápido na nossa elaboração, tá? Pergunta número 1, né? Quais as necessidades da população que eu vou trabalhar? Você vai trabalhar na escola, por isso que eu perguntei ontem para vocês e vou reforçar hoje. A colega ontem, Idianeia, não lembro o nome agora, professor, mas o 5º ano parece pouco. Não, é exatamente isso. Qual a tua população? O 5º ano. É esse o recorte. É o ensino médio? Beleza, é no ensino médio. É nas séries iniciais? Beleza, é nas séries iniciais. É com jovens e adultos. É lá no hospital. É lá no presídio. É disso que a gente estava falando ontem. Por isso que eu reforçava para vocês a importância dos projetos, que vocês, não para elogiar vocês abertamente, é porque vocês já estavam com o recorte, não estavam enxergando ainda. Vocês já estavam com o recorte, porque vocês ainda não tinham tido a aula. Vocês já estavam entendendo onde vocês tinham que chegar. Quais as necessidades dessas populações? O que elas precisam que elas não têm? É isso. A partir dessas necessidades, quais são as demandas que emergem? Vou dar um exemplo. O exemplo é sempre um problema, mas às vezes ajuda. Eu oriento muito TCC, muita dissertação. Nos últimos 4 anos foram 12 dissertações, uns 15 TCC. Isso vai dando uma certa experiência para a gente. E eu percebo uma das necessidades dos meus orientandos. Eles precisam que eu diga onde começa e onde termina. Eles precisam de um fio condutor. Eles precisam saber que começa na introdução, depois tem referencial teórico, depois tem metodologia, depois tem análise dos dados, depois tem resultados e discussões, depois tem considerações finais, depois tem referências. Mas, professor, todo mundo sabe disso. A gente acha que as pessoas sabem disso. Elas até sabem o que começa, o que tem no meio, o que tem no fim.
Mas a pergunta é, o que cabe numa dissertação, na introdução de uma dissertação? Quais são as partes de uma introdução? Quais são as partes de um referencial teórico? Qual a diferença entre referencial teórico e revisão de literatura? Você percebe que começa a surgir dúvida na cabeça da gente? É para isso que serve o orientador. Então, eu sabendo a demanda dos meus orientandos, esse é o exemplo que eu quero dar. Eu sabendo a demanda dos meus orientandos, eu consigo dar para eles o que eles querem e o que eles precisam. Necessidade é aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente necessita. E se eu dou o que eles precisam, eles conseguem fazer a tarefa. E aí a gente chega no final. Vocês vão fazer isso na elaboração dos projetos. Quais as necessidades da população que vocês vão trabalhar? E a partir daí, que demandas que surgem? Vai surgir 10 demandas. Quais são as prioridades? Das 10, define uma ou duas no máximo. Ou talvez 3 para você dar conta. Mais do que isso, talvez vire uma bola de neve, você não faz nem 2, nem a metade. Percebe a diferença? Então, necessidade gera demanda. E a partir das demandas eu estabeleço prioridades. Quais as potencialidades dessas organizações? Vamos imaginar que você seja uma organização. Você ali na escola. Tem potencial para executar o projeto que você está elaborando? Embora seja uma simulação, se fosse executar, você acha que o grupo da tua escola daria conta do projeto? Se dá, ótimo. Se não dá, o que precisaria? Qual agente externo poderia ajudar? A gente tem um grupo legal, mas faltaria alguém que toque violão. Beleza, vamos encontrar um violeiro. Se esse violeiro cobra, vamos botar no orçamento. Se a gente precisa dele 1 ou 2 vezes por semana, vamos ver se ele tem tempo. Gente, minha luz também está piscando aqui. Se faltar, se eu cair, vocês me esperem, que eu volto também, tá? Como pode ser organizada as reivindicações? Será que essas reivindicações são todas legítimas? São todas para agora? Ou a gente pode executar um projeto para eliminar alguns problemas agora e os outros deixar para depois? Entra nas questões das prioridades. Que outros atores podem apoiar nas ações? Olha aí a pergunta na Naurianense. Se eu vou fazer um projeto que vai de encontro a questões religiosas, por que eu não posso falar com o padre e com o pastor? Ou com o missionário, seja o nome que se dê. Se eu vou fazer alguma coisa relacionada à história do meu município, por que eu não posso ir falar com os empresários do meu município e dizer, olha, vocês poderiam apoiar cada um com um pouquinho? Porque eu vou estar falando do teu avô, do teu tio, de alguém da tua família que fez parte da tua história. E que faz parte da história do meu município. Se eu vou fazer esse registro, por que eles não podem apoiar financeiramente? Eu posso buscar, sim, né, apoio dessas instituições, apoio financeiro. Ou eu não consigo chegar nesses nomes, mas talvez o líder comunitário chegue. E se o líder comunitário consegue chegar, por que ele não pode ser o meu parceiro na execução do projeto? Por que ele não pode ser alguém que vai falar com essas pessoas? E a partir daí encontrar os recursos necessários, garantir a participação de pessoas. Tudo isso faz muita diferença na hora de executar. Quais atores se opõem ao nosso projeto? Aqui é fundamental. Será que alguém não é contra aquilo que eu estou produzindo? Aquilo que eu quero executar? Será que alguém não é contra o viés que eu estou botando no meu projeto? E talvez se eu mudasse um pouquinho, eu conseguisse dar conta? Então, tudo isso aqui pode fazer com que eu não me frustre na elaboração de um projeto e depois eu não consiga executar. Alguns dias atrás, faz uns 30 ou 40 dias, surgiu um projeto social, um financiamento de projeto no Rio Grande do Sul, até R$300 mil, para empresas com menos de 10 anos que quisessem elaborar projetos de pesquisa em algumas áreas específicas. E o pessoal entrou em contato comigo porque eles precisavam de um nome, olha que interessante isso, um nome para coordenação do projeto. Por que tinham pensado em mim? Depois eles descobriram, eles acharam que eu era do Rio Grande do Sul, porque viram meus vídeos na internet com o meu irmão e achavam que nós dois morávamos em Veranópolis. Depois não deu por causa disso.
Mas eles disseram, Ivo, o teu currículo permite que a gente agregue valor aqui na execução. Porque eu vou colocar alguém com mestrado, com doutorado em educação, blá, 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 blá. Isso tem peso, não? Lembra que eu falei que tem peso? Por isso que eu falei antes para vocês. Um projeto de 300 mil, é óbvio que vai ter gente contra. É óbvio que vai ter gente não querendo que se execute. É óbvio que vai ter gente criticando esses projetos. E aí, quando você opta por ser ou não coordenador desse projeto, colocar ou não o teu currículo na frente disso, faz toda a diferença. E o meu amigo depois me ligou e disse assim, pá, que pena, Ivo, porque com o teu currículo a gente ia conseguir fazer. A gente ia conseguir talvez até aprovar. Nem sei como é que ficou depois, agora lembrei de perguntar para o colega. Porque assim, mas ao mesmo tempo exige tempo, gasta muito tempo na execução da elaboração. Porque um projeto para captar 300 mil exigiria de nós muito tempo de elaboração. Tá? Podia gastar muito tempo nisso. Então, tem gente que vai apoiar, tem gente que vai ser contra. E você precisa montar uma equipe que dê conta disso. Tá? Tanto para elaboração, quanto depois para execução. Tá? E, por fim, que atores podem ser conquistados, né? Conquistados é isso, né? Como que eu vou angariar pessoas, entidades, que ao botar no projeto, a pessoa que lê a minha elaboração, o meu projeto social, diz assim, poxa vida, se a UNO Chapecó está apoiando esse projeto, é porque o projeto é bom. Ah, poxa vida, se a Nestlé está apoiando esse projeto, é sinal que é bom. Eles não iam apoiar qualquer projeto. Ah, se a Prefeitura de Chapecó assinou um documento que está aqui no anexo e está apoiando esse projeto, provavelmente é porque o projeto é bom. Ah, se o grande nome na educação ambiental brasileira é o professor Loureiro. E o professor Loureiro disse que vai ajudar na execução desse projeto. Opa, é sinal que o projeto é muito bom. A conquista desses nomes gera credibilidade. As pessoas vão acreditar no projeto por conta dos sujeitos que estão envolvidos nele. Seja na execução, na coordenação, no apoio, no financiamento, tudo isso faz diferença. Tá? Então pensem nisso quando vocês forem elaborar o projeto de vocês. Lembrem-se, vocês vão fazer uma simulação, a gente quer com densidade, e a gente quer que seja uma simulação com a possibilidade da execução depois. Tá? Deixa eu só mostrar o último aqui. A viabilidade, obviamente, né? Não vou aqui discutir isso, já falei para vocês ontem e hoje também, de alguma forma, né? Pense em projetos com viabilidade, né? Não, meu projeto custa 500 mil. Pô, mas para executar numa escola, não faz sentido, tá? Tem que ser viável também com as pessoas. Ah, não, eu vou trazer o Guga para dar uma palestra aqui. Tu sabe quanto é que custa uma palestra do Guga? Ah, não, vou trazer o Oscar Schmidt para dar uma palestra motivacional para os professores. Sim, ele custa 50 mil reais. Ah, vou trazer o Mário Sérgio Cortella. Também custa 50 mil. Viagem de primeira classe, um bom hotel. Você tem isso? Não tem, então tem que ser viável, né? Isso é importante, tá? E aqui a dialetização, né, gente? Olha isso aqui. Não era isso que eu queria mostrar, mas vou mostrar também esse aqui antes de mostrar o outro. Olha só. Tem que pensar assim, ó, passado, presente e futuro, né? No passado, o que a gente tem? Vamos imaginar que nós fôssemos uma ONG que estamos elaborando um projeto para captar recursos. É o que eu dizia da ONG lá de Passo Fundo que eu trabalhei. Você tem que ter histórico. Você tem que demonstrar capacidade de execução de mega projetos, de grandes projetos, se você quer captar grandes recursos. Não faz sentido você ser uma ONG ambiental e, de repente, uma organização internacional quer financiar projetos no Brasil, na área da pesquisa farmacêutica, e você se candidatar àquele recurso, só para ter recurso do caixa. Né? Você não tem identidade com o tema. Então, você não vai aprovar. É perda de tempo a elaboração de um projeto desse jeito. Né? Você tem que ter memória para mostrar, história, demonstrar experiência. O passado da minha ONG serve para isso. Ou, no nosso caso aqui, o meu passado na educação me permite captar algum tipo de recurso, que necessariamente não é na área farmacêutica, porque eu trabalho com educação. Então tem que tomar muito cuidado nisso, tá?
Estou falando isso aqui para a elaboração do projeto inovador, mas estou falando também para projetos de vida da gente, né? Se a gente quer um dia fazer desse projeto um projeto que vai buscar recursos extras, tem que pensar nisso. No presente, olhar oportunidades e prioridades e ver o contexto da execução. Tem que ter claro o contexto. É a escola? É o município? É no presídio? É no hospital? É nesses espaços que vocês falaram ontem? Isso é o contexto de vocês. Vocês vão precisar vai ter um momento do projeto que vocês vão executar, escrever sobre isso, tá? Eu já vou mostrar. E no futuro, né? Olhar expectativas, quais são os nossos desejos, lembra? O projeto é a ponte entre a realidade e o desejo, né? Calibrar esse desejo, tá? As utopias que me levam mais longe ainda, né? Eu gostaria muito de estar trabalhando, ganhando 50 mil reais por mês, só dando aula, tendo poucos orientantes. Eu gostaria de ser um pesquisador desse nível. Tem gente que é, mas hoje eu não sou. Então, quais são os meus desejos? Como é que eu faço para chegar nesse nível? Como é que eu faço para entrar numa organização que paga isso? Como é que eu faço para captar esse tipo de recurso para pesquisa? Como é que eu vou adensando a minha produção para chegar dentro dessa perspectiva? Então, passado, presente e futuro. O projeto social tem que levar isso em consideração. Senão, a gente vai gastar tempo na elaboração, não vai captar recurso e vai viver a vida inteira frustrado e vai parar de fazer isso, porque se você envia 1, 2, 3 projetos, você não é... E se você dependesse do recurso desse projeto para execução do trabalho da tua organização, da tua escola, da tua ONG, seja lá o que ela for, você vai chegar no momento que você vai ter que desistir, né, e partir para outra. Tá? Então, essa trilogia aqui, ela é bem importante, né? Aqui tem a fase de identificação, da concepção e da execução, isso que eu já falei para vocês com outras palavras, né? E aqui, tá aqui o quadro, né, que eu queria mostrar para vocês antes da gente ir para as partes do projeto, né? Ali, ó, itens de um projeto. Deixa eu aumentar um pouquinho mais para ficar mais claro para vocês aí. Depois isso fica melhor no vídeo também, tá? Gente, olha essa coluna vertebral aqui, ó, quadro de metas. Isso é o que sustenta o projeto, tá? Quais são as metas do teu projeto, tá? E o que está em branco são as partes. Tá? Lembrando que esse documento aqui, ele é pensado para elaboração de projetos sociais muito numa perspectiva das ONGs, né? Mas aqui a gente faz, com a nossa inteligência, a gente faz as adaptações. Então, tem uma capa e a apresentação da organização. Essa é a primeira parte. Quem lê projeto social, olha para a capa, vê o título do projeto bem no meio, tem um título chamativo, eu vou mostrar para vocês depois isso, um título chamativo, e depois eu vou ver qual é a organização que está se propondo a executar esse projeto. Se é a UNO Chapecó, se é a escola Vitor Meirelles, se é a escola pública federal, estadual, municipal, não importa. Qual que é a organização responsável? Segundo item, né? Depois vem o contexto, ó, de cara, vem o contexto do projeto e a justificativa. É dizer o porquê na justificativa, né? Na sequência vem objetivos, o geral e o específico. De modo geral, o objetivo geral é onde eu quero chegar com o projeto, né? O meu horizonte. E o objetivo específico vão se desdobrar no quadro de metas. Tá? O objetivo específico se desdobra em metas. Cada objetivo específico gera meta, e cada meta gera atividades. Vou dar um exemplo, depois eu vou dar exemplo de novo. Meu objetivo geral é acabar com o sarampo na Amazônia. Muito bem, tranquilo, não tem problema. É um big projeto, um big objetivo. Bom, para isso, eu vou ter que fazer algumas coisas. Então, vai nos objetivos específicos. Ter 10 mil doses de vacina contra o sarampo por mês. Ou executar isso, né? Qual que é a meta? Fazer a vacina de 10 mil crianças. Quais são as atividades? Divulgação dos locais de vacina. Marcar o dia que isso vai ser executado. Convidar as famílias de porta em porta para garantir a participação. E aí eu começo a fazer atividades. Nessas atividades, eu preciso de pessoas que executem elas. Agentes de saúde, pessoas que vão fazer sua divulgação, alguém que vai falar com a rádio local para fazer uma divulgação. Tudo isso são ações. Dentro de um tempo. Vamos fazer 3 semanas de divulgação e uma de vacina.
Você percebe? Simples assim, você vai desenhando. Depois vai aparecer isso lá no projeto, tá? Qual é o público-alvo? As crianças, nesse caso. Qual é a metodologia de trabalho? É como eu vou fazer. A equipe e as parcerias. Quem vai estar envolvido? Quem vai ser parceiro? O cronograma e o orçamento. Aqui é fantástico, né? Com cronograma e orçamento é meio caminho andado, tá? Se você não tem cronograma e orçamento, a chance de dar errado, eu não vou exagerar, é 99%. Porque quem não tem cronograma e orçamento, acha que as metas vão se resolver por si. E esse é o maior equívoco da execução de um projeto, né? E depois vem anexos, né? Você pode botar fotos daquilo que você já fez e tudo mais, né? Então, vai tudo nos anexos, né? Indicativos, né, da necessidade, pesquisas que já aconteceram, recortes de jornal, de notícias e assim por diante, né? A avaliação, né, como que você vai avaliar permanentemente o processo, ou, se for o relatório final, a avaliação do projeto como um todo, tanto as etapas permanentes como a avaliação final, tá? E aqui na avaliação também demonstrar como é que foi feita a sistematização dessa avaliação. E um resumo, né? Aqui no final, um resumo. Vocês vão ver que no nosso projeto eu trouxe esse item do resumo para o início, tá? Porque nós queremos, na hora da elaboração do livro, colocar na página inicial do projeto de vocês o título e o resumo, tá? E depois o projeto como um todo. Então, isso, por isso que a gente puxou lá para o começo, porque na formatação do livro isso fica mais bonito, tá? A gente faz uma página diferente e depois joga o restante ali para frente, tá? Então é isso que nós vamos fazer, tá? Depois do nosso pequeníssimo intervalo que nós vamos fazer agora, para dar aquele tempinho para ir no banheiro, para dar uma esticada nas pernas, porque a regra do trabalho remoto é cada hora de trabalho, 10 minutos caminhando, tá? Então tem que ser assim, senão faz mal pro corpo, né? E para a mente também, né, Marciana? E qual é a outra colega ontem que disse que era psicóloga, né? Tem que parar um pouquinho, porque senão a gente pira, né? Eu tô falando com um computador aqui, né? Não tô falando com pessoas diretamente. Então tem que dar uma circulada, pegar um ar, sair fora da casa e depois volta, tá? Gente, antes de nós parar, alguém tem alguma dúvida até agora? Pode perguntar, uma ou duas dúvidas aqui, para que a gente possa depois ir direto para a parte do projeto, né? Professor. Sim, Suzy. Todo esse passo a passo do projeto será enviado para nós ou tu já enviou? Já está no material de apoio o documento em Word, que é para você já começar a elaborar nele mesmo, do que eu vou mostrar na sequência para vocês, tá? Boa pergunta. Isso mesmo, tá ali, assim, ó, tá meio que mastigadinho a estrutura, né? Já mandei em Word, que é para você poder trabalhar nele. Aí você vai apagando aquilo que eu vou falar aqui, deixa o título e escreve embaixo. Bem tranquilo. Vou mostrar detalhadamente. O nome, professor, é Guia de Elaboração de Projetos, é isso? Esse material que eu mandei agora, que eu estava mostrando agora, é. Tá. Tá, mas o material, no material de apoio do projeto é... O nome do arquivo é Projeto de Inovação 2020. Tá em Word. Tá então não encontrei ainda. Eu baixei um monte de materiais, mas não é isso. Tá bom. Uma vez, se você não achar, depois me fala, porque eu acabei de subir aqui. Né, hoje de manhã ainda, que era para não confundir vocês ontem à noite enquanto vocês elaboravam o material. Deixa eu verificar aqui de novo. Já que você perguntou, eu vou olhar. Material de apoio. Ah, não, tá lá. É o primeiro material na minha lista aqui. Projeto de Inovação 2020, DocX ali. Tá ali no material de apoio. Mais alguma pergunta sobre o que eu apresentei até agora, gente? Vamos ver como é que tá o chat. Tem 3 coisinhas aqui. Mesma avaliação de anos. Fundação Ayrton Senna, Jussi Borges disse isso mesmo. A Fundação Ayrton Senna financia muita coisa. Fundação Ayrton Senna, Fundação Lehman, Fundação Banco do Brasil, Fundação Itaú, Fundação Boticário, Fundação Natura, cada um com um foco diferente, mas todas essas fundações, de modo geral, financiam projetos sociais, tá? Inclusive com foco educacional, né? Tanto a Fundação Ayrton Senna quanto a Paulo Lehmann, elas financiam muito projeto educacional. Isso, Marciana, vai ter muita dúvida na hora da execução, né? Muito bem. Para isso que cada um de vocês tem um orientador, para responder as dúvidas na caminhada, né? A gente vai indo juntos. Então, gente, 9h30,
9h45 voltamos para iniciar o projeto, tá? Vamos fazer uma pausinha para dar uma esticada e a gente volta logo. Eu vou salvar essa parte aqui para que a gente tenha vídeos separados depois. Fica mais fácil de assistir, né?